Um grupo de amigos e eu fomos acampar na serra. Chegamos ao parque pouco antes do entardecer, quando a neblina começava a se infiltrar entre os pinheiros. Passamos pela entrada, onde uma placa enferrujada dava as boas-vindas aos visitantes. Assim, seguimos avançando a pé, carregando mochilas e sacolas de supermercado, procurando alguma clareira onde montar as barracas. Havia silêncio, daquele que só se quebra com o som do estalo dos galhos secos sob os sapatos ou com o zumbido de algum inseto que parece te acompanhar. Olhávamos para todos os lados, tentando decidir se acampávamos perto do rio ou mais acima, onde o terreno era mais plano. Foi nesse momento que o cara apareceu. Ele surgiu do nada, vindo na direção contrária, sem fazer barulho, como se tivesse estado ali o tempo todo. Usava um boné encharcado de suor e um crachá pendurado no pescoço, mas o crachá estava virado, então não dava para ver o nome, nem a instituição. "Vão acampar?" perguntou com uma voz neutra, sem sorriso. Ficamos todos calados por um momento. "Vocês já tinham vindo antes?" Ninguém respondeu no começo. A pergunta parecia simples, mas o jeito como ele fez parecia que tinha algo estranho. Não era curiosidade. Minha amiga Mariana foi a primeira a reagir. "E o senhor é quem?" O cara tirou a mochila que carregava no ombro e a colocou no chão com calma. "Vejo que vocês não trouxeram cordas", disse, e tirou várias cordas grossas, enroladas com nós firmes. "Deixo barato para vocês." Mariana olhou para ele confusa. "Para que a gente iria querer isso?" Ele a observou sem responder diretamente. "Se nunca vieram antes, então não sabem." E foi só isso. Nesse momento passou por nós um grupo de pessoas que caminhava em direção ao bosque. Todos carregavam as mesmas cordas, enroladas na mochila ou penduradas no ombro. Não falavam entre si, apenas caminhavam. O cara os olhou com um tipo de orgulho, como quem diz: "Estão vendo? Eles sabem." Mariana, meio para não prolongar a conversa, tirou uma nota e pagou. Ele nos entregou as cordas, uma para cada pessoa, sem olhar ninguém nos olhos. Quando já estávamos indo embora, ele ficou parado, nos seguindo com o olhar. Poucos minutos depois, o ouvimos atrás de nós. Ele nos alcançou de novo, ofegante. "Perdão, é que vocês não me disseram seus nomes." Mariana se virou e, sem pensar, começou a dizê-los: "Laura, Alex, Davi, Daniel, Andréa, Gabriela, Oscar e eu, Mariana." O cara assentiu. "Perfeito. Assim amanhã é mais fácil reconhecer vocês." E foi embora como se nada tivesse acontecido. Continuamos caminhando. O episódio tinha deixado a gente um pouco desconcertado, mas logo voltamos a brincar entre nós. Ninguém queria admitir que o cara tinha nos deixado desconfortáveis, mas sim, havia ficado um clima estranho. Uns 5 minutos depois, uma delas nos parou e disse: "Pera aí, olha lá." A uns 20 metros no caminho de volta vinham os mesmos que tínhamos visto passar com as cordas. Eram 3 ou 4, com mochilas grandes, todos com roupas parecidas, jaquetas escuras, botas e os rostos ocultos pelo reflexo da luz entre as árvores. "Acho que foi golpe", disse Laura meio rindo. "Aposto que eles são parte dos que vendem as cordas. Ficaram passando bem na hora para a gente achar que precisava delas e comprar." "Nos fisgou direitinho", disse Mariana, e todos caímos na risada. Rimos por um tempo e o mal-estar passou. "Para alguma coisa elas vão servir", disse alguém, e seguimos caminhando entre os pinheiros. Mais adiante, o caminho se abria para uma espécie de clareira. A terra era úmida, cheirava a resina e a grama recém-cortada. De lá dava para ver parte da serra, com um vale coberto por uma neblina que ia e vinha com o vento. O lugar era perfeito, plano, aberto e longe o bastante do caminho principal para não ouvirmos outros visitantes. Havia algo especial naquele ponto do bosque. Tudo parecia em ordem, como se o lugar estivesse nos esperando. Sem precisar combinar,
Cada um assumiu um papel. Alex e Mariana começaram a montar as barracas. Andréa e Daniel encontraram o local ideal para a fogueira, onde as pedras formavam um círculo natural. Gabriela e eu penduramos as redes, e em poucos minutos o acampamento já parecia algo planejado. O ar estava fresco, o céu começava a escurecer e o som do vento nas folhas era a única coisa audível. Tudo parecia bom demais, e até as cordas que o cara tinha vendido pareciam úteis, já que Mariana usou uma delas para segurar uma lona. Mas a calma não durou muito. O problema começou quando tentamos cozinhar. Procuramos a mochila com os utensílios e ela não estava em lugar nenhum. Reviramos as sacolas, viramos as mochilas de ponta cabeça, até que Andréa, rindo sem graça, admitiu: "Acho que deixei na casa da minha mãe." O silêncio que seguiu foi de dar raiva. Alguns riram para disfarçar, outros nem tanto. "Ah, ótimo. Toda a comida que separamos", disse Daniel bravo. "Vamos ter que improvisar", disse Laura. O sol começava a cair, o bosque se enchia de sombras, e embora ainda fizéssemos piadas, algo se sentia diferente. De repente, uma das meninas que tinha ido buscar água no rio gritou de longe: "Ei, venham ver isso!" Corremos até lá. À beira do rio, entre umas pedras e um tronco caído, estava exatamente o que precisávamos. Panelas, frigideiras, uma grade metálica ainda com restos de carvão e, mais estranho ainda, uma pá, uma colher grande e várias facas de cozinha. "Ué, como isso veio parar aqui?" disse Alex. Ninguém soube o que responder. As coisas estavam ali, esquecidas. Mas se você parar para pensar direitinho ou fizer as perguntas certas, a coisa começa a ficar estranha. Quem deixaria algo assim? Por que motivo abandonar algo tão útil e tão caro bem no meio da floresta? Andréa, a mesma que tinha esquecido os utensílios, tentou tirar o peso da situação. "É impossível esquecer algo assim", disse ela. Pela ironia, todos acabamos rindo, e a tensão se quebrou por um momento. Alguém levou as coisas até o rio para enxaguar e logo depois já estávamos preparando o jantar. No ar começou a surgir cheiro de comida, de óleo e de lenha queimando. Por um tempo tudo foi perfeito. Tinha música baixinha saindo de uma caixinha, o crepitar do fogo, as bebidas e as risadas. Mas bem quando terminávamos de comer, Davi soltou o que todos nós já estávamos pensando havia um bom tempo. "E as cordas? Alguém sabe exatamente para que a gente ia querer elas?" As barracas tinham sua própria estrutura. As redes vinham com cordas incluídas e nenhuma corda tinha sido usada para nada, exceto a da lona, e sinceramente dava para colocar a lona sem precisar daquela corda. Todas as outras estavam ali, dobradas ao lado da fogueira, iguais e perfeitamente enroladas. Ninguém respondeu. Mais tarde, quando a cerveja já corria solta e as vozes se confundiam com a música, Laura voltou ao assunto. "Eu continuo achando que foi um experimento social", disse rindo, mas com uma expressão estranha. "Aquele cara do crachá, ele anotou nossos nomes. Vocês perceberam? Ele escreveu numa caderneta. Ninguém além dela tinha anotado. Talvez ela tenha achado aquilo uma simples curiosidade, mas aquilo me deu um arrepio na espinha, e pelo rosto dos outros, acho que não fui o único. Cada um ficou quieto, processando seus próprios pensamentos, mas com a mesma sensação. Eram coisas pequenas, detalhes mínimos, mas um atrás do outro. E quando você junta tudo, o cara, os nomes, as cordas e os utensílios que apareceram sozinhos, a coisa começa a fazer sentido demais. Estávamos a poucos minutos de descobrir o motivo. Não consigo dizer em que momento as meninas foram ao banheiro, nem quanto tempo passou desde que saíram da fogueira, porque eu realmente não estava prestando atenção. Mas de repente ouvimos gritos desesperados, como se alguém tivesse visto algo impossível. Levantamos na hora e saímos correndo entre as árvores, iluminando o caminho com as lanternas.
E então vimos. Havia corpos. Vários. Já inchados e irreconhecíveis. Eles estavam amarrados aos troncos com cordas. O mesmo tipo de cordas que tinham nos vendido na entrada. Por um segundo, ninguém respirou. Ninguém se mexeu. Ficamos ali, parados, em completo silêncio, com a lanterna tremendo nas mãos. Eu senti como se a floresta tivesse se fechado ao nosso redor. Ali entendemos tudo. Não era coincidência. Não era nenhum experimento social. Aquelas cordas nos foram vendidas por um motivo. Nos encaramos e, sem precisar falar em voz alta, sabíamos o que aquilo significava. Queriam fazer algo com a gente. Não me lembro quem disse que não podíamos voltar ao acampamento, que era muito provável que estivessem nos observando. De onde estávamos ainda dava para ver a fogueira ao longe. As chamas se moviam entre as árvores e, ainda mais distante, dava para ouvir a caixinha de som tocando. Como o Bluetooth não alcançava tão longe, as músicas saíam picotadas. O amigo que estava com o celular pareado tirou o telefone e desligou a música. Tudo ficou em silêncio. Mas foi nesse silêncio que começamos a ouvir os sons de passos, vozes e galhos se quebrando. Vínhamos do nosso acampamento. Tapamos a boca das meninas para elas não gritarem. Era um medo físico, que arrepiava a coluna inteira e descia pelas pernas. Davi disse que deveríamos voltar e partir para cima de quem estivesse lá. Mas as meninas estavam em choque. Uma chorava, outra repetia que queria ir embora e que não queria morrer ali. Estávamos decidindo o que fazer quando vimos a luz da fogueira mudar. Primeiro diminuiu, depois apagou de repente como se alguém tivesse jogado um balde de água em cima. E logo em seguida as vozes. Onde eles estão? É proibido deixar o fogo aceso, porra. Depois outra voz mais grave. Vamos esperar vocês. Que bom que compraram as cordas. E depois a frase que eu ainda escuto na minha cabeça. Porque com elas nós vamos enforcar vocês. Ficamos horas assim, imóveis, sem ninguém ousar falar ou se mover. De tempos em tempos parecia que ouvimos passos, mas nunca tivemos certeza se era alguém ou apenas a floresta. Mesmo quando os sons desapareceram, continuamos sem nos mexer. Ficamos ali, tremendo, congelados e apoiados nos troncos. Alguns chegaram a dormir sentados, esperando amanhecer. Quando o céu começou a clarear, finalmente reunimos coragem para voltar. Fomos em silêncio, já com a mente nos facões, prontos para nos defender caso algo se mexesse entre as árvores. Mas quando chegamos ao acampamento, percebemos que eles já não estavam lá. Tinham levado tudo. Qualquer coisa que pudéssemos usar para nos defender. A fogueira estava apagada, o chão pisoteado e não tinha sobrado nada. Nem panelas, nem mochilas, nem mesmo as cordas. Só tinha as marcas frescas na terra, como se alguém tivesse arrastado coisas durante a noite. Nos organizamos em fila, com as meninas no meio, e começamos a andar rápido, olhando para trás o tempo todo. Cada estalo, cada sombra entre os pinheiros chegava a dar dor de barriga. Às vezes parecia que alguém respirava bem perto, e quando virávamos, não tinha nada. Não sei quanto tempo levou, mas o caminho de volta pareceu interminável. Quando finalmente vimos a entrada do parque, foi como enxergar luz no fim do túnel. Esperávamos encontrar alguém lá, mas não tinha ninguém. O guarda do parque, ou seja lá quem cuidava da entrada, também não estava. A casinha estava vazia, com um café frio sobre a mesa e um colete pendurado na cadeira. Nós fomos embora. Ninguém disse nada. Ninguém quis olhar para trás. E juro, nunca mais voltamos. Eu, honestamente, nunca mais tive vontade de acampar na minha vida. Existem certos sons da infância que simplesmente nunca vão embora, né?
Para mim é o rangido lento da porta da escada no conjunto de apartamentos onde eu costumava fazer o serviço de babá. Sempre vinha seguido de passos que ecoavam um pouco mais do que deveriam pelo corredor estreito. Até hoje, quando ouço esse tipo de som, sinto aquela mesma sensação ruim subindo pela nuca. Eu tinha 15 anos na época, ainda naquela fase estranha em que você é tecnicamente responsável pelos filhos dos outros, mas ainda jovem o suficiente para achar que perigo é algo que acontece com outras pessoas. A família para quem eu fazia babá morava no segundo andar de um prédio velho e tranquilo. Me refiro a um daqueles construídos nos anos 70, onde todos os apartamentos pareciam iguais e as paredes tinham um leve cheiro de limpador de carpete. Eles tinham 2 crianças, de 5 e 7 anos. E boas crianças, barulhentas, mas doces. Os pais trabalhavam à noite em um restaurante local, então eu geralmente chegava por volta das 4 e ficava até perto da meia-noite. Era sempre a mesma rotina. Passávamos o fim da tarde lá fora, depois íamos para dentro para o jantar, banho e cama. O pátio era um quadrado desbotado de cimento rachado, cercado por grades enferrujadas, com um pedaço de grama no meio que a equipe de manutenção nunca cuidava. As crianças gostavam de andar de bicicleta em voltas pelo estacionamento. Eu me sentava no parapeito baixo de concreto perto das escadas, mexendo no celular e dando uma olhada neles. Foi ali que eu vi o homem pela primeira vez, o do 3N. Ele era alto, com provavelmente uns 40 e poucos anos, sempre usando o mesmo corta-vento desbotado, não importava o clima. Ele tinha aquele tipo de educação meio estranha, que fazia difícil saber se ele era inofensivo ou não. A primeira vez que ele falou comigo foi só papo furado mesmo, perguntando se as crianças eram minhas, o que achei meio engraçado. Eu disse que era babá, e ele sorriu como se aquilo fosse exatamente o que ele queria ouvir. Perguntou sobre a escola onde eu morava, se eu fazia algum esporte ou algo assim. Depois, com aquele mesmo tom calmo, disse: "Você parece corredora, tem um formato perfeito nas pernas." Não caiu a ficha na hora. Lembro de meio que sorrir sem graça e ignorar, só querendo que a conversa acabasse. Falei para as crianças que era hora do almoço e as levei para dentro. E aqui acho que cometi meu primeiro erro. Eu não tranquei a porta. O apartamento estava quieto, exceto pelo barulho da geladeira e as crianças discutindo sobre qual cor de prato queriam. Eu me sentei com elas à mesa quando a maçaneta girou. No começo achei que fosse um dos pais, que talvez tivessem esquecido alguma coisa. Mas a porta se abriu e era ele, o homem do 3N. Ele entrou sem hesitar, fechou a porta atrás de si e trancou com um clique suave. Eu ainda consigo ouvir aquele som, como uma unha batendo no vidro. Ele sorriu, mas não era o mesmo sorriso educado de antes. Era menor e mais tenso. "Pensei em dar uma passada", ele disse. Não tive chance de conversar direito mais cedo. Por um segundo, meu cérebro desligou. Eu não sabia o que dizer. As crianças ficaram completamente quietas também, uma delas segurando um sanduíche pela metade no ar. Algo mudou dentro de mim, um instinto que eu nem sabia que tinha. Forcei uma risada, tentando soar casual. Disse que os pais voltariam a qualquer minuto e que estavam no andar de cima pegando algo. A expressão dele vacilou, mas ele permaneceu onde estava, com as mãos nos bolsos da blusa. Eu dei um passo em direção à porta, mantendo a voz estável e fingindo que estava tudo bem. Aí ele disse: "Você não precisa mentir. Eu sei o horário deles." Do jeito que ele falou, meu estômago dobrou. Não lembro exatamente do que falei depois, só que minha avó soltou qualquer coisa que pudesse convencê-lo a ir embora. Disse que as crianças precisavam tirar uma soneca, que o síndico às vezes passava para verificar e que havia câmeras no corredor. Mentira. Tudo mentira. Mas de algum jeito funcionou. Ele me encarou por um longo momento, depois virou-se, destrancou a porta e ao sair disse: "Você é esperta. Isso é bom." E fechou a porta.
O som da fechadura deslizando quando eu tranquei de novo parecia ar voltando para meus pulmões. Conferi todas as travas, puxei as cortinas e me sentei no sofá, literalmente tremendo por um minuto inteiro antes de ligar para os pais das crianças. Mas quando vi o horário, hesitei. Eles ainda estariam trabalhando e eu não queria causar problemas ou ser culpada por não ter trancado a porta antes. Então, no fim, não disse nada. Quando eles chegaram, sorri e disse que estava tudo bem e fui embora. Não contei nada até o dia seguinte, quando o medo finalmente me alcançou. Minha mãe ficou completamente pálida quando contei. Ela ligou para a família na hora e eles chamaram a polícia. Naquela noite, um policial passou lá em casa e fez algumas perguntas. Como ele era? Que horas aconteceu? Quanto tempo ele ficou ali? Ele não falou muito, mas dava para ver que algo estava errado pela expressão dele. No dia seguinte, minha mãe me mostrou uma matéria online. Um homem do mesmo conjunto havia sido preso. Aparentemente, ele era procurado por vários ataques em 2 estados, e a polícia encontrou algo no apartamento dele que me arrepia até hoje. Segundo o relatório, havia cadernos com nomes escritos à mão. A maioria mulheres e meninas do condomínio. Anotações sobre a que horas saíam para o trabalho, quando estavam sozinhas, quais apartamentos tinham crianças e quais tinham cachorros. A matéria dizia que alguns nomes estavam riscados com caneta vermelha e ninguém nunca me explicou o que isso significava. Eu não me lembro de trancar portas antes daquele dia, mas hoje eu verifico 3 vezes antes de dormir. Até deixo uma cadeira apoiada debaixo da maçaneta quando fico sozinha em casa. Boa noite para a comunidade. Olha, eu nunca tinha contado isso assim completo, porque a gente acha que vão julgar a gente, né? Mas ouvindo tantas histórias, eu disse: bom, agora é minha vez de contar. Isso aconteceu nos anos 90, quando eu estava no ensino médio, e nós tínhamos 17 anos. Era uma época onde não tinha celular, não tinha redes sociais, e a gente se entretinha com qualquer bobagem. E bom, eu morava só com o meu pai, ele trabalhava à noite, então a casa era minha desde que escurecia até quase amanhecer. A gente morava em uma vila bem pequenininha, daquelas onde todas as casas são iguais. Eu lembro que a luz dos postes ficava meio que piscando, principalmente no frio. Lá fora havia uma árvore enorme que fazia sombra até dentro da sala e a porta sempre rangia. Aquele barulho da porta eu conhecia melhor do que a voz da minha mãe. E bom, lá estava eu, sozinha todas as noites, sem nada para fazer. E foi então que eu achei fácil comprar uma Ouija numa papelaria. Era daquelas de madeira falsa, pintada bem vagabunda, mas para mim parecia a coisa mais incrível do mundo. E sim, eu sei, não se deve jogar sozinha e o resto todo. Mas naquela época eu era muito boba, muito corajosa ou muito curiosa, ou talvez tudo junto. O caso é que eu jogava todas as noites. Eu apagava as luzes, colocava uma vela que cheirava a baunilha, fechava a cortina e me sentava no chão da sala, porque era onde se sentia menos frio naquela casa. E ali eu colocava a tábua Ouija. Às vezes demorava para me responder, às vezes não dizia nada, mas havia noites em que ela se movia, bem pouquinho, mas se movia. No começo eu pensei que eu mesma empurrava sem querer, depois já não achava tanto assim. Comecei a entender que não era bem isso. Uma noite, do nada, a tábua me disse algo que me deixou gelada. Ela disse: "Sua amiga está grávida." Quando eu perguntei qual amiga, ela apontou a letra X. E bom, eu fiquei olhando aquele triangulinho como uma boba, pensando no porquê do Ouija saber da vida das minhas amigas. E a questão é que eu tinha uma amiga muito próxima na época da escola, chamada Jamine. Porém, todos nós chamávamos ela de Xuxa. Éramos unha e carne, como se diz quando 2 pessoas estão sempre juntas.
mas ela deixou de ir à escola no primeiro semestre do ensino médio, e desde então cada uma seguiu caminhos diferentes. Tínhamos mais de um ano sem nos ver, eu nem sabia mais onde ela morava exatamente, nem o que estava fazendo. E eu ainda perguntei como se fosse a coisa mais normal do mundo para a Tábua. Como você sabe disso? E a Tábua respondeu: agora eu estou vendo. Naquele momento eu juro que senti como se tivessem jogado água gelada nas minhas costas. Eu fechei a Tábua assim do nada. Bom, fechar é modo de dizer, pois eu empurrei ela para longe como se queimasse. Já estava tarde, então fui dormir, mas aquela frase não saía da minha cabeça. Dias depois, por obra do destino, eu a encontrei. Depois de mais de um ano eu a encontrei assim, simplesmente caminhando em direção ao mercado, onde eu ia comprar frutas. Ver minha amiga foi como ver um fantasma, principalmente por tudo aquilo que tinha acontecido. Ela também se surpreendeu ao me ver. Nos cumprimentamos, mas havia algo estranho. Ela estava séria, como escolhendo cuidadosamente as palavras. E eu não consegui ficar calada. Perguntei, não sei porquê. Ei, é verdade que você está grávida? Aí sim, eu vi ela mudar de expressão. Ficou tensa e me perguntou quem tinha me dito isso, com quem eu andava conversando ou se dava para perceber. E eu ali, quase engolindo minha língua, porque como eu ia dizer que foi uma Tábua que me contou? Ela se irritou mais do que eu imaginava. Olha, não se mete no que não é da sua conta. Nem meu namorado sabe disso, e é bom que você não saia por aí falando. Aquilo me machucou e eu me senti mal. Mal por ter dito, mal por vê-la daquele jeito, mal por pensar que talvez eu estivesse mexendo com algo que não devia. Fui embora sem responder nada, com minhas mãos tremendo. E naquela noite de boba, de cabeça dura, eu voltei a pegar aquela maldita Ouija. Coloquei na sala, igual sempre fazia, e assim que toquei o triangulinho sem perguntar nada, a Tábua começou a se mover. Ela escreveu: o bebê não vai nascer. Juro que senti o ar sumir dos meus pulmões. Depois a Tábua ficou se movendo entre o J e o A. Parecia até estar rindo. E eu não conseguia soltar, porque meus dedos pareciam grudados. Foi nesse momento que a porta da casa se abriu sozinha. Eu ouvi claramente o rangido, a batida contra a parede, e depois ela se fechando de novo. A casa tremeu um pouco, e eu sabia muito bem que não era meu pai, já que ele só chegava às 2 ou 3 da manhã. A casa estava completamente vazia, e a Tábua continuava se movendo como se zombasse de mim. Eu já estava chorando. Perguntei então o que queria dizer com aquilo do bebê, e a única coisa que a Tábua escrevia de novo e de novo era: quer saber? Quer saber? Quer saber? Quando eu finalmente disse que sim, quando respondi que queria saber, a Tábua escreveu: eu fiz isso. Eu não entendi nada. Fiz isso o quê? Estava falando do bebê? Da minha amiga? Eu não entendi. Guardei a Tábua como consegui, fui para o meu quarto e dormi com a luz acesa. Minha boca tremia de medo. Passaram dias, semanas, e um dia a notícia correu pelo bairro. Minha amiga tinha sido atacada. Disseram que naquela noite ela saiu de casa gritando, como se algo a perseguisse. Falou que atravessou o terreno baldio que ficava entre sua casa e a avenida. Aquele terreno sempre foi esquisito, cheio de mato, lixo e sem luz. Diziam que ali era assombrado, e ela correu por lá sozinha. No meio da escuridão, alguém a alcançou. Não roubaram nada, só fizeram uma coisa: esfaquearam sua barriga. Infelizmente, ela perdeu o bebê, e o mais terrível é que ela ainda conseguiu dizer que quem a atacou era um homem muito alto. Os vizinhos procuraram desesperados enquanto uma senhora a levava ao hospital, mas nunca encontraram ninguém. Nem no terreno, nem nas casas próximas, nada. Foi como se esse homem simplesmente não existisse. Quando eu soube o que aconteceu, só conseguia pensar no que a Ouija tinha me dito.
naquela frase maldita. Eu fiz isso. Joguei a tábua fora naquele mesmo dia. Quebrei em pedaços e joguei no lixo do vizinho para não ver nunca mais. Acho que também devo mencionar que nunca mais toquei em uma. Mesmo tendo tido várias oportunidades, jamais faria isso. Nem uma única vez. Nem com amigos, nem por curiosidade. Até hoje eu não sei o que pensar em relação a esse acontecido. É estranho como certos detalhes sobre algumas pessoas ficam na memória. Pequenas coisas que não deveriam significar nada, mas permanecem com você muito tempo depois que elas se vão. Isso foi há 5 anos, quando eu trabalhava em uma pequena clínica comportamental no distrito industrial da cidade. O prédio já tinha sido um consultório odontológico, depois um quiroprático, e quando eu cheguei lá, tinha sido reformado de novo, no que os donos chamavam de Centro de Bem-Estar Mental de Curto Prazo. Eu tinha aceitado o trabalho como técnico de psicologia porque precisava da experiência para a pós-graduação. Não era exatamente ruim, só um pouco estéril e repetitivo. Jenny era uma das poucas pessoas que tornavam aquilo meio suportável. Ela era alguns anos mais velha que eu, e o tipo de pessoa que conseguia fazer até o pior dia parecer mais administrável. Ela tinha aquela voz calma e paciente que deixava as pessoas à vontade. Não éramos amigos próximos, mas às vezes ela me oferecia carona depois do turno. Eu não tinha carro na época, e ela dizia que não se importava. Alegava que gostava da companhia. Numa noite, pouco antes das festas de fim de ano, nós dois saímos mais cedo depois que a clínica fechou. Queríamos passar numa loja de descontos no caminho para casa para procurar enfeites. Já estava escuro lá fora, e as luzes do estacionamento piscavam em longas fileiras, zumbindo levemente enquanto entrávamos. Jenny encheu o carrinho com guirlandas falsas, festões e alguns enfeites de floco de neve. Eu a segui, meio distraído, checando o horário no celular de vez em quando. Eu ainda precisava fazer uma ligação de acompanhamento para uma paciente sobre a qual meu supervisor vinha me pressionando a semana inteira. Jenny acenou com a mão e disse: "Vai fazer no carro. Vou ficar uma eternidade na fila mesmo." Então eu fui. O carro dela cheirava a café, mas quando me sentei no banco do passageiro, percebi como tudo era meticulosamente limpo. Sem bagunça, sem migalhas, nada pessoal, exceto um pequeno crucifixo pendurado no retrovisor e um par de óculos escuros no painel. Abri o aplicativo de ligações que usamos para falar com pacientes e disquei o número. A chamada conectou e comecei com o roteiro de sempre. No meio da ligação, porém, percebi que eu não tinha um bloco de notas para registrar minhas anotações da sessão. Olhei ao redor procurando algo para escrever. No assento havia um pequeno compartimento e, sem pensar muito, eu o abri. Dentro havia algumas canetas, um recibo velho e um pequeno caderno marrom, daqueles que você compra em pacote. Eu hesitei um pouco, pois normalmente eu não mexeria em coisas pessoais de alguém. Porém, imaginei que provavelmente estivesse cheio de listas de compras ou tarefas. Nada demais. Disse a mim mesmo que poderia escrever algumas anotações no final e pedir desculpas depois. Abri na primeira página em branco, ou pelo menos achei que estivesse em branco. Ali havia uma lista de nomes escritos com uma caligrafia pequena e cuidadosa. Cada um tinha um endereço ao lado e, às vezes, uma frase curta como Janelas Verdes. Casa da Esquina. Cachorro no Quintal Amigável. A princípio supus que fossem referências de pacientes, mas isso não fazia sentido. Digo isso porque não éramos uma clínica móvel e enfermeiras não faziam visitas domiciliares. Curioso, folheei mais algumas páginas. Página após página, mais nomes, mais endereços, sempre com aqueles detalhes estranhos. Portão dos Fundos Solto,
Carro estacionado, fica a noite toda. Mora sozinho. Coisas assim. Então, mais ou menos na metade do caderno, notei outra coisa. Alguns dos nomes tinham datas ao lado, escritas em tinta vermelha. Não eram datas futuras, eram datas antigas separadas por dias ou meses. Reconheci 2 desses nomes imediatamente, e ambos eram ex-pacientes. Uma tinha parado de comparecer de repente. A outra supostamente tinha se transferido para outro estado. Ao ver isso, fiquei com uma sensação estranha. No final da mesma página havia outra anotação. IL mora acima da padaria. IL eram minhas iniciais. Fiquei olhando para aquilo, meio congelado. Eu não me mexia e mal respirava, apenas encarava aquela pequena linha de tinta até as letras começarem a borrar. Por um momento tentei me convencer de que tinha que ser outra coisa. Talvez ela mantivesse registros de checagem de segurança ou fosse parte de algum projeto de pesquisa. Mas eu sabia que isso não era verdade. Não havia pesquisa, nem alcance comunitário. Nada que exigisse saber onde qualquer um de nós morava. Fechei o caderno, o coloquei de volta no compartimento com cuidado e fiquei completamente imóvel até Jenny voltar. Quando ela entrou, sorriu e perguntou se eu tinha terminado a ligação. E eu disse que sim. Minha voz até falhou um pouco, mas felizmente ela pareceu não notar. Ela me entregou um copo de café quente que tinha comprado perto do caixa e ligou o carro. No caminho para casa, ela falou sobre a previsão de chuva, sobre o gato da vizinha que tinha desaparecido na semana anterior e sobre como talvez fosse passar o Natal sozinha naquele ano. Eu concordei nos momentos certos, fingindo ouvir, mas não conseguia parar de pensar naquele caderno. Quando paramos em frente ao meu prédio, ela sorriu de novo e disse: "Te vejo na segunda." Eu assenti, agradeci e saí do carro. Esperei até ela ir embora para então subir as escadas correndo. Naquela noite quase não dormi. Eu ficava pensando naqueles nomes, naqueles endereços e nas datas escritas em vermelho. Eu queria acreditar que tinha entendido tudo errado, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem das minhas iniciais escritas bem no final daquela página. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao trabalho. Fiz login no nosso sistema interno e procurei os arquivos dos 2 nomes que eu tinha reconhecido. Ambos os registros estavam marcados como incompletos. Sem acompanhamento, sem alta, apenas encerrados. Ninguém nunca falou sobre eles de novo. E bem, algumas semanas depois, Jenny simplesmente parou de aparecer no trabalho. O supervisor disse que ela tinha pedido demissão de repente, sem aviso, sem endereço para contato, nada. O e-mail de funcionária foi desativado naquela mesma tarde. A clínica a substituiu dentro de um mês e ninguém pareceu particularmente surpreso. "Pessoas vão e vêm o tempo todo", alguém comentou. Mas não sei. Eu me mudei de apartamento no ano seguinte e troquei meu número de telefone alguns meses depois também. Mas ainda assim, todo mês de dezembro, desde então, eu não consigo parar de pensar naquele caderno. Meu nome é Valentina, e isso que vou contar aconteceu comigo e com meu namorado Alessandro no ano passado, quando viajamos para Havana, em Cuba. Foi a primeira vez que vimos algo que não era deste mundo. E desde esse dia não sei explicar, mas nunca mais vimos a vida da mesma forma. Nunca mais como antes. Bom, tudo começou porque encontramos um Airbnb baratíssimo, daqueles que você pensa: que estranho estar tão barato. Mas enfim, pegamos assim mesmo. Ficava meio longe da Havana Velha, em um bairro mais apagado, definitivamente nada turístico. Os anfitriões nos deram umas instruções esquisitíssimas para entrar, como se a casa não estivesse oficialmente registrada para esse uso. Ficamos esperando um tempão para conseguir entrar,
numa rua totalmente deserta, mesmo tendo chegado de madrugada. Mas enfim, estávamos animados. Era nossa primeira vez em Cuba e honestamente só queríamos um lugar para dormir. E literalmente era só isso que fazíamos. Acordávamos, passávamos o dia todo no malecón conhecendo e voltávamos já bem tarde da noite, cansados, para tomar banho, dormir e só. Eu sou muito ansiosa e paranoica, então sempre reviso janelas e portas antes de dormir, não importa em que parte do mundo eu esteja. Inclusive o Alê sempre ri disso. Val, ninguém vai te roubar, ninguém vai entrar no terceiro andar. Mas eu confiro do mesmo jeito. Na nossa última noite lá, já estávamos prontos para dormir um pouco. Alê já estava deitado, muito cansado, e eu estava como sempre, revisando uma janela que dava talvez para um beco ou algo assim. Era uma janela alta, com moldura antiga e a pintura descascada. E quando levantei a persiana, havia um senhor espiando ali. Ali, colado no vidro, um senhor com a pele meio inflada, não sei como explicar, e ele parecia estar tentando enfiar a mão. Eu gritei. Nem sei que tipo de grito foi, mas Alessandro levantou assustado rapidíssimo e chegou a gritar que tinha alguém ali. Às vezes eu penso que ele ficou até mais assustado que eu, pois nunca tinha ouvido ele daquele jeito. Nunca o tinha visto realmente descontrolado. Ele correu até a janela, mas quando chegou lá não havia mais ninguém, e a janela estava completamente escura, como se você estivesse vendo apenas à noite. Eu estava tremendo, e Alessandro também. Decidimos ir falar com o host, que morava no apartamento de baixo. Batemos forte na porta e ele saiu meio dormindo. Contamos o que vimos e o senhor apenas disse: "Venham, vou mostrar uma coisa." Ele nos levou por uma escada em caracol até a laje. De lá dava para ver a fachada do prédio nas nossas janelas, e ele disse: "Aquela janela, estão vendo? Não dá para lugar nenhum." E apontou bem para baixo, para a janela do nosso quarto, que só dava para distinguir pela luz que saía. Ela estava colada a um prédio queimado e abandonado. Não havia nem 10 centímetros entre o batente e o muro. Literalmente, nenhum gato caberia ali, muito menos uma pessoa. Eu congelei na hora. O host disse que provavelmente era imaginação nossa, que estávamos cansados ou talvez tivéssemos bebido, que isso acontece com turistas. Voltamos para o quarto e Alessandro se inclinou com o celular para confirmar. Encostou a câmera no vidro e do outro lado não havia espaço, só muro. Por isso era tão escuro. A gente não dormiu. Só esperamos dar a hora de ir para o aeroporto. Já em casa, fizemos o que sempre fazemos. Deixamos uma avaliação do lugar. E só aí decidimos ler com atenção as outras. O lugar tinha 1 ano de funcionamento e várias avaliações mencionavam algo parecido. O homem da janela. Alguns até diziam que à noite o apartamento cheirava a carne queimada. Outros disseram que ouviram batidas no vidro de madrugada. Alguns falavam que o preço era bom, mas não valia a pena se você não ia conseguir dormir lá. E outros escreviam literalmente: "Lugar assombrado, não volto." Como eu dizia, depois dessa viagem não sei o que aconteceu, mas a Lei e eu temos visto mais coisas, principalmente na casa dele. Eu vejo uma senhora que passa pela janela da cozinha à noite e se inclina para olhar. Ele também já viu, mas além disso já sonhou 3 vezes com coisas que depois aconteceram, como se em Cuba. E o pior é que mesmo tendo visto exatamente a mesma coisa, nenhum de nós dois quer voltar a falar sobre o que se inclinou naquela janela. Porque não tinha como. Era impossível. De qualquer forma, obrigada pela atenção ao meu relato, mesmo que não seja tão assustador. Eu sou testemunha de que fantasmas existem.